Elas não vão ver você poderoso, mas vão ver o poderoso em você. Você serve a Deus. Quem é você? Fala, cristãos! Eu sou Adilor Júnior. Este é mais um podcast Vida de Cristão. Esse podcast tem o intuito de ajudar a você e a mim a viver uma vida de cristão com mais propósito e mais sabedoria. Vamos lá? Hoje nós vamos trazer um assunto aqui interessantíssimo sobre o temor ou medo ou tremor em relação às coisas dessa terra, em relação a outras pessoas, em relação a tudo que nós estamos vivendo como cristãos nos tempos atuais. E eu trouxe aqui a Bíblia, uma referência, algumas referências nós vamos estar utilizando aqui para que nós possamos compreender melhor a mensagem, entender o que Deus está querendo nos dizer, o que Deus está nos dizendo na realidade, mas que nós não estamos conseguindo entender. Então, sua Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 6, diz assim: E assim com confiança ousemos dizer: O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Nessa parte aqui nós entendemos claramente que, se nós dependemos de Deus, nós não precisamos temer o que o homem possa nos fazer. E este homem aqui não está dizendo somente do seu próximo, está dizendo em toda circunstância que a terra, essa terra, este sistema, esse mundo, nos coloca diante de nós. Aquilo que precisamos viver todos os dias, aquilo que precisamos às vezes concordar para não perder alguma vantagem, para não perder alguma coisa às vezes no trabalho, às vezes num relacionamento, na escola, enfim, você todos os dias provavelmente tem algum momento que você tem que concordar com algumas coisas para que ou você tenha paz ou você permaneça intacto, sem nenhum problema, ou você prefere manter as aparências, enfim, cada pessoa tem aí o seu motivo. Mas o fato é que diariamente, e eu também sou assim, nós preferimos não ter a razão ou não ter argumentos para discutir, para não gerar um mal-estar e não termos que brigar com outras pessoas. Então, nós acabamos passando por cima, engolindo alguns sapos, engolindo algumas situações complicadas. Mas a palavra fala que o Senhor é o teu ajudador e nós não devemos temer o que possa nos fazer o homem. Então tem momentos que você vai ter que engolir, mas entrega nas mãos do Senhor. E esse entregar nas mãos do Senhor é literalmente você orar por aquela situação, orar por aquela pessoa, permanecer fazendo um jejum por aquela circunstância, para que você não venha desviar dos seus caminhos, para que você não venha desviar os seus pensamentos, não venha encher o seu coração com coisas ruins, pensando mal de alguém ou pensando mal daquela situação. Então, coloca na sua mente uma coisa: quem te ajuda é o Senhor, tá? O Senhor é o meu ajudador, mais ninguém. Nem um outro homem, nem a esposa, nem o esposo, nem o filho, ninguém mais pode te ajudar nessas circunstâncias. Talvez um conselho caia bem, mas normalmente quem vai batalhar por você espiritualmente vai ser o Senhor. Então, coloca nas mãos dele, ele é o teu ajudador. E aí nós vamos ler agora o Salmo 56, versículo 4, diz assim: Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? É mais ou menos o mesmo versículo que nós lemos, mas aqui é interessante dizer que o salmista ele fala: em Deus louvarei a sua palavra. Por quê? Porque é por ela que nós estamos sabendo tudo isso. Então ele está querendo dizer assim: olha, eu sei tudo o que está acontecendo no mundo, eu sei tudo o que pode me acontecer, mas a palavra de Deus está me dizendo que eu sou mais que vencedor nele. A palavra está dizendo que eu com ele posso todas as coisas. A palavra também me diz que quando eu estou nele, a minha casa é salva, a minha família é salva. Então ele está dizendo: eu louvarei ao Senhor pela sua palavra. E graças a Deus pela palavra, porque é por ela que nós estamos hoje estudando, aprendendo que nada pode nos separar do amor de Deus e o que o homem pode nos fazer, o que a carne pode nos fazer. Se não somente matar a carne, que vai voltar ao pó, o Senhor é quem vivifica o espírito, o Senhor é quem salva o espírito. Então, aqui o salmista nos ensina a louvar ao Senhor
pela palavra, pela novidade de vida que Ele está nos dando hoje. Obrigado, Senhor, pela palavra. É isso que o salmista está querendo dizer. Vamos louvar a Deus pela palavra, porque por ela nós estamos sabendo hoje que o homem não pode nos fazer nada, eu nem vou temer o que pode me fazer a carne. E aí, novamente, no Salmo 56, no versículo 9, diz assim: quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto eu sei, porque Deus está comigo. Olha que forte. Então ele está querendo dizer, olha, a palavra novamente está dizendo que quando eu clamar ao Senhor, os meus inimigos eles vão se retirar, eles vão fugir, porque o Senhor está comigo. E para ele dizer isso, não é questão de que as pessoas estão vendo ele clamar, mas as pessoas estão vendo Deus na vida dele, porque a palavra diz que quando ele clamar ao Senhor, o Senhor estará com ele. Se o Senhor estará com ele, então as pessoas vão ver, vão enxergar isso. Os inimigos dele vão enxergar que Deus está na vida dele. Assim é na sua vida, assim é na minha vida. Se você clamar, então as pessoas verão Deus na sua vida. Mas se você não clamar, Deus não vai estar contigo. Se Deus não está contigo, quem é o grandão que vai estar contigo? Ninguém. Quando eu digo grandão, aqui eu digo no bom sentido. Quem é aquele forte, aquele poderoso que vai estar contigo? Ninguém. Deus não vai estar com você porque você não clamou, você não orou, você não buscou. Então as pessoas vão sim te afligir, as pessoas vão te enfrentar. Mas se você estiver clamando, orando, buscando, a palavra diz que Deus estará com você e as pessoas, mas aquelas que desejam o teu mal, elas vão fugir, vão correr de você, porque vão ver Deus contigo. Lembre-se, elas não vão ver você poderoso, mas vão ver o poderoso em você, vão ver Deus na sua vida. Então não se vanglorie quando as pessoas correrem de você, eu digo esse correr, né? Quando você estiver vencendo os seus inimigos, vencendo as lutas. Não é você quem está vencendo, mas é o seu clamor e Deus poderoso que está ao teu lado na tua vida. É justamente para que você dê glória a Deus por isso, tá? Glorifica ao Senhor, porque é Ele quem faz a pose de poderoso para que as pessoas saiam correndo da sua presença diante de você. E aí nós vemos aqui no versículo 11: em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me pode fazer o homem. Novamente aqui é a mesma situação de Hebreus, né? E do 56, versículo 4. Mas eu gosto de falar que tem muitos versículos dizendo a respeito disso. Em Isaías 51, 12 vai dizer assim: Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal? Ou o filho do homem que se tornará em erva? E aqui eu vejo Deus colocando as claras. Se você é meu filho, se você me serve, se você está me seguindo, guarda os meus mandamentos, guarda a minha palavra. Quem é você para temer o homem comum, aí entre aspas, né? Estou colocando entre aspas, o homem do mundo, o homem mundano, as pessoas do mundo. Quem é você? Então se pergunte hoje, quem eu sou? Quem você é? Você serve a Deus. Quem é você? Poxa, eu sou o Adilor Júnior, mais um no mundo? Não, eu sou Adilor Júnior, filho de Deus, servo do Deus vivo. Eu tenho um Senhor que me protege quando eu sou servo. Eu tenho um Senhor que me defende quando eu sou servo, quando eu sou ali aquele que serve. Então o meu Senhor me protege, mas eu tenho um pai quando eu sou filho. E quando eu sou filho, quando eu não estou servindo, eu estou sendo filho. Quando eu sou filho, aí eu tenho um pai que ninguém pode com ele. Então ninguém pode com o meu pai. Se ninguém pode com o meu pai, ninguém mexe com o filho. Você está entendendo? Você está compreendendo essa mensagem? Se o seu pai é poderoso, quem é que vai mexer com o filho que é você? Ninguém. Ninguém vai querer encostar a mão em você porque você é o filho do poderoso. E se o poderoso ficar sabendo, o poderoso vai tomar alguma providência a respeito dessa pessoa. A mesma situação é quando você se coloca na posição de servo, e está tudo bem, porque há momentos em que você é servo e há momentos em que você é filho, e não tem problema nisso. E quando você está na posição de servo, você tem um Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores. Quem é que vai mexer com você? Quem é que vai querer colocar a mão no servo do Senhor dos Senhores? Ninguém. Então, se você está na posição de servo ou filho hoje, fique tranquilo, porque você tem o Senhor dos Senhores na sua vida e você tem o Pai na sua vida. Então você não tem que temer ninguém, você tem que se responder para si mesmo. Se responda nesse momento. Você é filho? Você é servo de quem? Tá? Responde para você mesmo e, novamente, isso é para glorificar a Deus, porque Ele é o poderoso na sua vida.
tá? Não é você que tem esse poder, é Deus que tem esse poder na sua vida, é o Pai que tem esse poder e o Senhor dos Senhores. É lindo pensar dessa maneira e eu gosto de pensar assim. E aí, Jeremias, capítulo 20, versículo 11, diz assim: Mas o Senhor está comigo, como um valente terrível. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, porque não se houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca será esquecida. Isso aqui é extraordinário. Eu penso nessa situação nos dias atuais, enquanto as pessoas estão achando, acreditando, né, que Deus esqueceu os seus filhos, os seus servos, e tem muita coisa acontecendo no mundo hoje, né, em relação ao governo, à política, às classes religiosas, né, às classes sociais. Então tem muita coisa acontecendo. E tem muita gente zombando, né? Eu não digo somente do povo de Deus, mas zombando de tudo, do mundo inteiro, de todas as crenças, de todas as religiões. Tem muita gente se achando que está por cima de tudo isso e que o lado X ganhou, o lado Y está perdendo. Pessoas de Deus, pessoas cristãs, compreendam uma coisa. A palavra diz aqui, ó, que o Senhor é como um valente terrível. E essas pessoas, né, os perseguidores, aqui eu vou ler novamente, os perseguidores, eles tropeçarão, eles não prevalecerão. Eles ficarão muito confundidos, porque eles vão olhar, poxa, estávamos ganhando, estávamos indo bem, mas agora olha o que está acontecendo, o povo de Deus, o que é isso? Então eles vão ficar muito confundidos, eles vão ficar perplexos, porque eles não vão entender o que está acontecendo. A palavra diz aqui que vai haver uma confusão tão grande que ela vai ser perpétua e nunca será esquecida, tanto por aqueles que foram confundidos como por aqueles que estão vendo a confusão deles. Então, se você é filho de Deus, servo de Deus, permaneça na sua posição, ore. Está acontecendo alguma situação errada, ore. Está acontecendo alguma coisa na sua casa, no seu trabalho, na política, na escola, no governo, ore. Mantenha-se em oração, mantenha-se em posição de filho, mantenha-se em posição de servo, porque não é na sua força, não é na minha força, é na força do Senhor dos Senhores, é na força do Pai, é Ele quem vai fazer acontecer a confusão diante daqueles que se dizem ser seus inimigos. Não tenha inimigos, tá? Quem tem inimigos é Deus, porque Deus fala que a vingança é dele. Então Ele é quem tem inimigo por você. Ele é quem torna as pessoas inimigas, porque estão afrontando o filho, estão afrontando o servo dele. Então você só chora para o Pai. Você só busca a vontade do Pai. O Pai é quem vai tornar as pessoas inimigas, porque a palavra diz que Ele fez o ímpio para o dia do fim. E é Ele quem vai decidir quem é ímpio e quem não é. É Ele quem vai decidir quem é inimigo e quem não é. Não é você, não sou eu. Tome ciência disso e guarda isso para a tua vida. E continua glorificando a Deus, porque Ele sabe quem são os inimigos. Porque a nossa justiça também é dada como trapo de imundícia. Se nós começarmos a tentar analisar quem é inimigo e quem não é, a gente vai falhar. Então deixa o Pai cuidar disso, deixa o Senhor dos Senhores cuidar disso, ok? Forte isso, né? Você não tem que decidir quem é o seu inimigo, deixa o Pai fazer isso. E aí no Salmos 34, vamos lá, eu pulei aqui, fui muito longe. Salmos 23, versículo 4 diz assim: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Esse versículo aqui do Salmo 23, ele é muito forte, mas as pessoas ainda eles caminham para uma outra simbologia. Mas eu vou trazer uma aqui para vocês, muito interessante, muito forte. Olha só que legal, ó. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, isso é fato, é tranquilo, né? Isso daí todo mundo já entendeu, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Legal. Deus está conosco. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Sabe o que eu entendo aqui, ó? A Tua vara e o Teu cajado. O cajado é aquele que busca a ovelhinha, né? Aquele redondinho e puxa a ovelhinha. Ou tem aqueles outros cajados também, né? Que não tem o arco para puxar, mas é um cajado para você empurrar, né? A ovelhinha, direcionar o caminho. E a vara para dar uma batidinha. Muitas pessoas entendem que isso é para nós. Sim, é para mim. Às vezes o Senhor pode me corrigir, né? A vara do Senhor vem, me bate e o cajado me traz para perto, para me consolar, né? A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Então,
dá para se entender isso. Mas eu entendo também que essa vara e o cajado não é só para mim. Se eu estou andando no vale da sombra da morte, é porque tem coisas ali que podem me matar, tem seres ali que podem me matar, tem pessoas que podem tentar me afligir. Então essa vara e esse cajado também é para eles. E quando nós achamos que estamos sendo injustiçados e achamos que o Senhor não está fazendo justiça, está o Senhor ali, com a vara e o cajado para corrigir aqueles e tentar salvar aqueles que estão nos afligindo. Por isso, eu digo, você não deve colocar na sua mente quem é teu inimigo e quem não é. Deixa que o Senhor faz isso, porque a vara e o cajado do Senhor é quem vai corrigir essas pessoas, é quem vai trazer essas pessoas para perto novamente. Elas podem se arrepender, elas podem estar servindo a Deus e com alegria se tornando filhos. Portanto, continue orando, permaneça filho, permaneça servo, porque nesse momento é o momento que o Senhor está usando a vara dele, talvez ali para corrigir algumas pessoas, está usando a vara dele para corrigir outras, e até essas pessoas que eu mencionei que podem ser confundidas e serão, elas podem estar vindo para o lado do cristianismo, elas podem estar aceitando Jesus como Salvador e sendo filhas de Deus. Então, ore por essas pessoas, para que isso aconteça. Ore por essas pessoas que estão te afligindo, para que Deus use a vara e o cajado nelas também, assim como usou em você, assim como usa em mim todos os dias, para não nos dispersar, mas para nos ajuntar. E nós queremos, né? É povoar o céu. A realidade do céu é que tenha muitas vidas se convertendo a Deus. E para finalizar aqui, um versículo em Salmos também, né? Que diz assim, capítulo 27, versículo do 1 ao 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então, se o Senhor é a tua luz, você está andando claramente. Você tem que enxergar claramente o que está acontecendo atualmente no mundo. Você tem que enxergar. O Senhor é a tua luz. É Ele quem vai fazer você enxergar. É Ele quem vai fazer brilhar os caminhos e as revelações na sua vida. Pronto, ponto final isso. O Senhor é a tua luz. Não tente enxergar as coisas com olhos humanos, não vai dar certo. Enxergue como o Senhor está te mostrando, como a Bíblia está te mostrando, como a palavra diz que tem que ser e vai ser. Tá? E aí nós vemos depois, Ele é a minha salvação. Pronto! Para que eu quero mais alguma revelação? Se eu sei que o Senhor é minha luz, eu estou enxergando já as coisas que estão acontecendo, então eu sei que deve acontecer, então a única certeza que eu tenho que ter é que o Senhor é a minha salvação. Se está acontecendo no mundo e a permissão dele do mundo, eu não posso interferir naquilo que é plano do Senhor, mas eu posso continuar orando, na minha posição de servo, na minha posição de filho, porque o Senhor é a minha salvação. E se eu tiver que passar alguma coisa ruim, eu vou passar, mas quem vai me salvar é o Senhor. Entendeu? Ok. E aí, a quem temerei? Não tem como eu temer mais ninguém, porque é o Senhor quem pode dar e tirar a vida, é o Senhor quem pode fazer a alma eternamente prevalecer no inferno ou a morada no céu. É o Senhor quem pode salvar e amaldiçoar, é o Senhor. Então, quem é que eu vou temer? O homem pode ferir a minha carne, o homem pode tirar as coisas terrenas de mim, mas o Senhor pode tirar a minha alma, o Senhor pode tirar o meu espírito, o Senhor pode tirar a minha morada no céu. Então isso é muito forte. A gente não tem que ficar temendo o homem, as coisas que estão acontecendo, a gente tem que temer a Deus. Porque se a gente começar a temer ao homem, a gente vai se voltar para o lado dos homens e a gente vai se corromper. Então não se corrompa, se mantenha servo, se mantenha filho. E aí, o Senhor é a força da minha vida. Poxa, o Senhor é a força da minha vida. Então, se eu tenho vida e estou achando que eu vou perder ela para esse mundo, o Senhor é a força da minha vida. Qual é a força da minha vida? É a morte? Não, a força da minha vida é permanecer vivo, não é? Em quem? Em Jesus Cristo. Então, a força da minha vida é Jesus, porque é Ele quem, além de dar a vida, faz a vida permanecer logo após a aceitação do nome dele, a aceitação do sangue dele por você. Então, como é que eu vou ficar desesperado se eu tenho um Deus, se eu tenho um Senhor que dá força além da que já existe? Então eu já sou vivo, já tenho vida, e Ele dá uma vida além dessa vida. Ele dá uma vida maior e melhor do que essa vida. Então eu não tenho que temer nada. E aí ele finaliza, né? De quem me recearei? De ninguém. De ninguém. A gente não tem que se recear de ninguém. Ainda que as lutas venham, e a gente sabe que vai vir, eu sei que lutas virão para mim, vai vir para você, em relação à palavra que a gente prega, em relação ao caráter que a gente tem, em relação à vida que a gente segue como cristãos, as lutas virão. Eu sei que provavelmente pode ter pessoas que vão ouvir esse podcast, assistir
E podem dizer mal de mim, pode falar mal de mim, pode falar mal da nossa crença, da nossa fé, e eu tenho que aceitar isso, porque a palavra diz isso. A palavra diz que vai acontecer, a palavra diz que isso é fato, é real, e eu tenho que estar preparado para isso, e eu tenho que somente temer a Deus. Eu tenho somente que lembrar que é Ele quem pode dar e tirar a vida. E se caso acontecer alguma coisa comigo, ou com você que é cristão, irmão, irmã, fique em paz e mantenha-se na posição de filho, mantenha-se na posição de servo, continue orando, continue buscando. Não tem como a gente fazer de outra maneira. Eu volto a dizer, é o Senhor quem vai dizer quem são os nossos inimigos. É o Senhor quem vai fazer a justiça. Então a gente só tem que esperar, só tem que se manter calmo. Às vezes eu sei que é desesperador, mas a gente só tem que ter fé. E o ter fé é viver praticando esta fé. É viver acreditando que haverão dias melhores, momentos melhores, haverão propostas melhores, empregos melhores, haverá funcionário melhor, patrão melhor, haverá momentos melhores. Tá? Então, acredita dessa forma, isso é praticar a fé, isso é viver em fé. E é claro, dê sempre a glória a Deus. Dê sempre a glória a Deus. Porque se Ele está permitindo acontecer, é porque é o plano dele. Então, o plano dele está acontecendo. Então, glória a Deus, porque o plano está acontecendo. Agora, se Ele permitiu você estar bem, você está bem, opa, glória a Deus, porque eu estou bem. É permissão dele, é projeto dele, então glória a Deus por isso. A glória é de Deus porque tudo acontece conforme o planejado, conforme o que ele planejou. Se os meus inimigos agora estão se arrependendo, estão se convertendo, glória a Deus, porque é Deus quem está fazendo acontecer. Se eles não estão se convertendo, se eles não estão se arrependendo, está piorando, glória a Deus, porque ainda continua a palavra dele prevalecendo. O ímpio foi feito para o dia do fim. E nós temos que aceitar isso. Não adianta você orar, buscar por essas pessoas. Continue orando, claro, mas eu estou dizendo, se você já sabe que essa pessoa é perdida, não gaste aí suas orações, sua fé por essas pessoas, mas busque aqueles ainda que têm oportunidade, aqueles que não pecaram contra o Espírito Santo, busque por esse, continue orando por esse. E esses que você já viu que está ruim demais, a pessoa realmente não se converte, realmente entregue a Deus, porque é Ele quem vai decidir o que fazer com essas pessoas, tá bom? Esse é o meu conselho para você, essa é a palavra de Deus para você e para mim. Deus os abençoe vocês. E eu vejo vocês no próximo podcast. Até a próxima, cristãos. Tchau!